leitoras e leitores da revista Mana. Hoje estamos aqui com Gibi Ayubi. Ela é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social no Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também concluiu seu doutorado, e é mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. É membro da coordenação do Núcleo de Antropologia da Política, NUAP, e é pesquisadora do Grupo de Gênero e Ruralidades, sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Gibi. Obrigada, Maria. Eu quero agradecer você, quero agradecer a revista Mana por esse convite e por essa iniciativa, né, de abrir essa plataforma aqui de entrevistas com os autores que estão publicando na revista. Acho que é uma excelente iniciativa de divulgação científica. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Gibi. É muito bom saber disso. Gibi é autora do artigo Terra e Desaforo, Violência no Campo, Brigas e Éticas de Luta nos Faxinais do Paraná. No artigo, Gibi, você analisa experiências de assassinato e ameaças de morte vividas por poceiros do município de Pinhão, no Paraná. É um conflito de terras que tem vários anos. Então, eu gostaria de começar perguntando como é essa população e como tem sido a história desses conflitos por terra. Bom, essa população, ela é bem heterogênea, bem diversificada. Ela é formada, composta por algumas famílias que chegaram a Pinhão entre os anos 70 e 80 em busca de terras, mas a maioria das famílias de poceiros, na verdade, descende de sujeitos, famílias que já habitam essa região desde o século XIX, né? E muito antes da chegada da madeireira e do início dos conflitos por terra ali, né? Que, enfim, começou a exploração madeireira em Pinhão mais ou menos nos anos 50, né? Final dos anos 40, início dos 50. Então, bom, a gente tem poceiros que descendem de antigos sesmeiros, que adquiriram, né, concessões de terras em Pinhão no século XIX, que descendem também de famílias de proprietários ou pequenos proprietários que adquiriram títulos de terras nessa época, que descendem de sujeitos que eram agregados em grandes fazendas, né, inclusive sujeitos que eram também, né, escravizados nessas fazendas e que depois da abolição ficaram por ali. Tem famílias que descendem dos indígenas que habitavam os sertões de Pinhão, né? Principalmente os mais velhos, falam muito dos indígenas que viviam ali quando suas famílias chegaram. Tem famílias que chegaram na região no começo do século XX, fugindo de guerras, vindo de outros estados da região sul, fugindo de guerras, como a Guerra do Contestado, né? E tem outras famílias que descendem de europeus, né, que também chegam na região mais ou menos no início do século XX e que descendem especialmente de ucranianos, poloneses e alemães, né? E, bom, era comum que ao se estabelecer nessas terras, essas famílias erguessem capelas e igrejas para rezarem, congregarem ali juntas, e aí foram crescendo as comunidades rurais, né? E um aspecto importante, assim, dos poceiros é que, bom, eles todos, né, esses poceiros antigos se identificam com o modo de ser e de viver dos faxinais, né? Eles cresceram, eles dizem que eles foram criados nesse modo, né? Então, os faxinais, o que eles são, né? Eles são áreas de planalto e mata com araucárias, né, que é a vegetação característica dessa região, que através do tempo foram constituídas como terras de uso comum para a criação de animais e de uso particular para o extrativismo de erva mate, que é uma atividade super importante nessa região, né? As únicas cercas que existiam ali eram as que dividiam os faxinais, nessas áreas de criação, das terras de cultura, onde as famílias faziam seus roçados particulares. Essas terras de cultura ficavam em áreas de serra e de beira de rio, muitas vezes muito distantes dos faxinais. Então, é uma população que se caracteriza também pela mobilidade entre esses diferentes ambientes, paisagens e atividades produtivas, né? E aí as terras e seus usos foram reconfigurados a partir da chegada
das madeireiras, em especial, né, das indústrias João José Zátar S.A., né, que adquiriu o domínio de grande parte do território do município, inclusive desses faxinais e terras de cultura, onde já havia essas inúmeras famílias, cuja maioria não tinha o título das terras, né? Então, até foi por isso que elas se autodenominaram poceiras, quando elas, né, resolveram se juntar, se reunir, se unir para lutar pelos seus direitos à terra, né? Porque elas tinham a posse e não a propriedade da terra. Bom, então, agora falando um pouco mais sobre esses conflitos por terra, né? Esses conflitos se iniciam, como eu falei, né, mais ou menos ali nos anos 50, quando as indústrias Zátar iniciam suas atividades em Pinhão e começam a comprar árvores e adquirir terras, né, no município, e a construírem ali suas primeiras serrarias, né? Entre esse período e os anos 70, a madeireira adquiriu, ela foi se expandindo, inclusive diversificando suas atividades, entrou para o ramo ervateiro também, e ela foi adquirindo muitos títulos de terras, assim, muitas terras, e assim, dominando mesmo boa parte do interior do município. Era uma grande empresa, com muito prestígio, muita influência política na região. E aí o que aconteceu foi que a Zátar cercou as áreas que ela adquiriu. Então ela instituiu um novo modelo, né, de propriedade privada e cercada da terra, que inviabilizava ali o uso comum para a criação, né, que foi ficando cada vez mais exprimida. Aí, junto a isso, a madeireira elaborou um sistema de contratos para as famílias que viviam nas áreas, né, das quais ela havia se apropriado ou almejava. Esses contratos envolviam, em primeiro lugar, o reconhecimento de que a Zátar era dona das terras, e, em segundo, eles continham cláusulas que impediam as atividades de trabalho dos moradores e que instituíam ali a cobrança de arrendo, né, para eles. E aí, enfim, esses contratos, eles eram, como que eu posso dizer? Quem garantia que esses contratos fossem cumpridos eram os guardas da empresa, chamados também pelos membros dos movimentos sociais de jagunços e pistoleiros, em referência ao fato de que eles andavam armados, propagavam ameaças, queimavam casas, perseguiam pessoas, matavam poceiros, né? E aí, bom, nos anos 80, a madeireira começou a vender essas terras para pessoas de fora e se tornou cada vez mais claro para os poceiros que eles corriam o risco de serem despejados, né? E aí eles se uniram, criaram a Associação das Famílias dos Trabalhadores Rurais de Pinhão, a FATRUP, em 1987. Começaram, então, a ser ainda mais pressionados e perseguidos por esses guardas da empresa. No ano de 1992, eles criaram um movimento de poceiros, fizeram reocupações de áreas, né, que haviam sido tomadas pela empresa em Pinhão. Bom, e aí o conflito começa a se ramificar e ganhar novas caras, né? Aí a madeireira organizou um novo corpo de homens armados para perseguir o movimento social. Depois disso, a madeireira ela passou por uma grande desestruturação, faliu, né? Ainda assim, os conflitos continuaram, não houve garantia de que muitos poceiros pudessem permanecer na terra. Eles conseguiram conquistar somente um assentamento para 87 famílias e poucas ações de uso capião. Nos anos 2000, a empresa começou a negociar com o INCRA cerca de 21 mil hectares de terras. Essas terras acabaram sendo ocupadas por faxinalenses, pelo MST e pelo MPA, então foi um novo momento do conflito por terra, e aí isso acabou gerando novas disputas, porque várias famílias de pretensos proprietários ou proprietários que não concordavam com os movimentos começaram a atacá-los, né? E mais recentemente, uma das ações de reintegração de posse que havia sido, né, posta pela madeireira lá nos anos 90, foi realizada. A comunidade do Alecrim, formada por poceiros, foi completamente despejada, né, viu suas casas, benfeitorias, igreja e posto de saúde serem destruídos.
Várias comunidades de poceiros também estão ameaçadas de despejo em Pinhão, né? E no contexto atual, as famílias estão sendo meio que incentivadas a negociarem individualmente com a madeireira, assim, comprarem terras mesmo. Assim. Então, é um conflito que, né, dura vários anos e tem toda essa complexidade aí. Com certeza. Vários anos, e pelo que você descreve, inclusive várias gerações, né? Digamos, nesse contexto, não, mas no momento atual, né? Você apresentou um contexto bastante completo. Você chama a atenção para momentos de conflito, quais são as categorias usadas para viver e para descrever esse conjunto de mortes e ameaças. As categorias que você menciona são desaforos, provocações, brigas, esperas, brigas de bar, brigas de família, vinganças. Como essas categorias servem para articular os conflitos, os parentescos e as terras? Essa questão, ela acho que tem a ver com o meu próprio projeto de pesquisa, né, que envolve, entre outras coisas, essa questão complicada de como etnografar um conflito e as formas de violência propagadas nesse conflito, né, ainda mais um conflito de longa duração, né. Então, que tipo de contribuição nós, né, da antropologia podemos dar, assim? O que me chamou a atenção, assim, que me fez trazer nesse texto, né, essas categorias usadas para se falar e para fazer, né, mortes, conflitos, assassinatos, foi que desde o início do campo eu notei que os guardas, os jagunços e os pistoleiros, eles nunca eram mencionados como sujeitos distantes e anônimos, né? Pelo contrário, eles eram muito bem conhecidos. Às vezes eles eram até parentes e amigos, outras vezes não, eles eram valentões que já tinham um amplo histórico de mortes, assim, mas mesmo assim eles eram muito conhecidos, né? E, além disso, eles moravam com as suas famílias nas comunidades, nas áreas adquiridas pela madeireira, né? Então, eles estavam ali, né, marcando terrenos, andando, vigiando, ameaçando, mas ao mesmo tempo participando da vida cotidiana, frequentando espaços, bares, igrejas, criando seus filhos também naqueles lugares, né? As narrativas dos poceiros falavam sobre isso, né? Então, isso fazia com que o próprio conflito, né, as ameaças, as mortes, as relações com a própria madeireira, elas fossem vividas muito nesse âmbito da vida em família e em comunidade. E essas categorias que são acionadas para narrar assassinatos e modos, né, de fazer conflito, elas expressam essa relacionalidade, elas expressam os modos com que o conflito engendra uma cotidianidade, uma socialidade agonística, né? Então, quando os poceiros, né, e os moradores do interior de Pinhão, de um modo geral, falam sobre essas mortes, eles não falam em conflito e violência, mas sim em briga, desaforo, provocação, espera, vingança, briga de família, que são categorias acionadas também em outras situações, né? Outros conflitos e disputas que atravessam e constituem as suas comunidades, né? E isso me fez pensar que, bom, se é assim, né, esses termos não correspondem exatamente a formas particulares de conflito, né, ou a relações específicas, mas sim a modos de fazer essas coisas acontecerem, esses conflitos, essas violências, o próprio desenrolar das ações, das relações que estão envolvidas, né? Então, Maria, você me perguntou sobre as relações entre essas categorias, e o parentesco e a terra, né? Como que essas coisas vão se relacionando ali. Então, por exemplo, a cobrança de arrendo, as interdições ao trabalho e ao acesso a caminhos e roças, as palavras trocadas no convencimento para assinatura de contratos, né? A circulação por dentro dos terreiros, muito perto das casas, com armas em punho, xingando animais, matando animais, as acusações de roubo, roubo de erva mate de madeira, né? Enfim, todas essas ações dos jagunços entram no rol do que os poceiros chamam de fazer desaforo, né? São ofensas graves, que desmoralizam, e que também podem
gerar desafetos que levam a brigas, enfrentamentos sérios que podem acarretar em mortes. Então, assim, as mortes vividas nos conflitos são muito pensadas a partir dessa, né, dessa terminologia, essa performance da briga, da ofensa, né? Então, são experiências que elas revelam a tensão cotidiana mesmo, de viver em terras em disputa, né? Uma tensão que, enfim, ela vai atravessar famílias e os seus modos de estarem na terra e de pertencerem a essa terra, né? E que vai se impor, né? Assim, nessa nova configuração aí de relações com os seus terrenos, né? De desempenho das atividades de trabalho, de andar, de circular pelos diferentes ambientes, de frequentar lugares, né? E aí, mais recentemente, né, como eu estava falando, assim, com as novas ocupações de terras e a entrada de essa emergência, né, de novos sujeitos interessados nas terras, há conflitos que adquiriram um caráter de briga de família, porque aí o que aconteceu, né? São famílias que começaram a brigar pela terra. E aí chega um momento em que a briga, ela se enrola ali, porque vão acontecendo coisas, né? Enfim, uma família mata uma pessoa de outra família, aí essa família vai lá e faz uma vingança. E a coisa vira um circuito aí, uma embolação de coisas, enfim, que se torna uma briga de família mesmo. E a própria questão da terra, ela vai sendo... ela vai ganhando outros contornos aí, né? Mas, enfim, é isso. A gente está falando de lutas que criam terras, famílias, tudo ao mesmo tempo. Né? Para encerrar a entrevista, eu queria te perguntar sobre as diferenças de gênero. Nas histórias relatadas no artigo, você mostra como o gênero chama atenção para pontos sensíveis na moralidade, mas também mostra que há alguns riscos e possibilidades de ação, alguns, diferenciados entre homens e mulheres. Você poderia mencionar um pouco mais ao respeito? Sim. Então, conflitos por terra e as violências que são propagadas nesses conflitos, elas se dirigem à família como um todo. Né? Então, homens, mulheres e crianças são ameaçados em todos, né? Enfim, em casa, na terra, nos espaços de trabalho, que também não são... são indissociáveis, né, da casa, porque o lugar onde se trabalha é também o lugar onde se mora. A casa pode ser queimada, a casa pode levar tiros. Então, enfim, a gente vê que não há uma vítima ideal em termos de gênero. Mas o que acontece é que as atividades, os espaços e a circulação pelos espaços são generificadas, assim, né? Então, por exemplo, o bar, ele é um lugar de circulação masculina. Então, os homens falavam muito para mim do bar, da festa, como um lugar de perigo, um lugar onde a briga poderia acontecer, um lugar onde a briga mais acontece, as brigas de homens, né? Então, aí você tem uma questão de gênero e de uma moralidade envolvendo comportamentos masculinos, né? Por outro lado, uma coisa que aconteceu e que me chamou muito a atenção foi a morte recente de uma moça, uma jovem mãe, numa briga de família, que era também um conflito por terra. E, a princípio, aquela morte foi comentada como parte das vinganças que estavam acontecendo ali. Mas, passados alguns anos, algumas amigas minhas começaram a questionar que aquela morte poderia ter sido causada por uma outra situação de conflito vivida por essa mulher, que tinha a ver com o ex-marido agressivo, violento, do qual ela havia se separado porque ele agredia ela. Então, ela só foi morar no lugar onde agora estavam ocorrendo os conflitos, que era a terra dos pais dela, porque ela fugiu do marido. E aí ficou nisso, assim, foi um feminicídio? Ou foi luta pela terra? Ou foi briga de família? O que é isso? Né? O gênero permite tensionar essas coisas. Então, no caso, né, masculino ali, foi uma briga de bar?
ou foi conflito por terra? No caso dessa mulher, foi por conta do casamento desfeito? Ou foi por conta da briga de família, que também é um conflito por terra? Então, eu acho interessante como essa generificação das pessoas também ela constitui e conduz a certas dúvidas e tensões em relação à própria violência, né? E a moralidade que está em jogo nessas mortes, né? É isso, sim, mas enfim, isso foi possível também de compreender, porque eu, né, também me fiz uma pessoa generificada em campo, né, como uma mulher que ficava muito tempo com mulheres, que conversava com homens, junto com mulheres, que circulava com mulheres. Então eu fui aprendendo essas coisas também em campo, né? Eu escapei um pouco de um lugar mais institucionalizado do conflito, que era também um lugar muito masculino, é muito raro, enfim, a gente vê lideranças femininas que estão atuando nesses espaços, né? E entrei nesse cotidiano, né? Então, um pouco isso. Interessantíssimo. Estou, inclusive, com mais perguntas, mas eu acho que podemos encerrar por aqui. Queria te agradecer pelo tempo, pela entrevista e dar parabéns pelo artigo e recomendar para todos os nossos leitores e leitoras dar uma lida nesse artigo. Muito obrigada, Dibi. Obrigada, Maria. Obrigada, Mana.